Oi, todo mundo, tô eu aqui de novo. Espero que vocês estejam todos bem. Eu, como todo mundo, passo por dificuldades e tribulações, mas é normal. Jesus disse que no mundo tereis aflições, portanto, mas eu venci o mundo, portanto, nós também podemos vencer, porque Jesus já venceu o mundo e já venceu por nós. Mas hoje eu vou falar aqui, gente, de um tema que Deus me colocou no coração, ele falou para mim, de já há algum tempo que eu já vinha pensando sobre isso. Só que eu fico, para não ler simplesmente um versículo bíblico e chegar aqui e falar para vocês, porque as pessoas sabem ler. Os que não sabem ler podem ouvir de quem leia. Então, ler por ler não seria o meu papel. Eu procuro sempre buscar inspiração com Deus, com o Espírito Santo, e depois trazer uma mensagem que tenha um reflexo na vida, no nosso cotidiano, que fale ao coração das pessoas. E eu tenho recebido algumas, alguns feedbacks, como se diz, né? Inclusive o meu amigo Rubens, de quem já falei aqui, ele disse que a mãe dele, Dona Orminda, e a tia, Dona Solange, ou Sol para os íntimos, já sou íntimo, viu, Sol? Ouvem os meus vídeos lá do salão delas e eu tô mandando um beijo grande para vocês. Espero que vocês ouçam esse vídeo e gostem dele e comentem também e espatifem aí na cidade de vocês e para os amigos e conhecidos, porque eu tenho tido depoimentos de pessoas que têm sido tocadas pelo Espírito Santo. E eu fico feliz por ter sido um instrumento de Deus para chegar até você. Mas eu vou falar aqui uma coisa. Uma vez o Jesus falou para mim, olha, fala como é que você vence o inimigo, citando a história de Adão e Eva lá no paraíso, que a serpente chegou para eles e seduziu. Seduziu Eva primeiro, porque Jesus proibiu que eles comessem daquela fruta, tal do fruto proibido, que todo mundo retrata como se fosse uma maçã. Mas enfim, porque a maçã é bonita e tal. A Bíblia não diz qual era. E aí eles foram assim, eles tinham aquela intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha conversar com ele todos os dias, no cair do sol, vinha conversar com eles, com Adão. E Adão sabia quem era Deus, conversava com ele cara a cara. Ele sabia quem era Deus de fato? Ou ele sabia o que ele só queria saber? Ou ele sabia da palavra de Deus? Ou que intimidade, Deus tinha intimidade com ele, que Deus vinha até o jardim do Éden para falar com ele. Mas será que ele tinha intimidade com Deus? Ou ele era confiável, ele era amigo de Deus? Porque Deus mandou expressamente que eles não comessem daquele fruto. E a serpente vira e diz para a mulher, ah não, você não vai morrer não. Deus está dizendo para você que você vai morrer, mas não vai morrer não. Coma para você ver. Aí ela pegou e foi. E não morreu de fato. Porque a morte não era uma morte material, era morte espiritual. Foi a partir daí que o pecado entrou no mundo. E os homens que foram criados para serem mortais, aí passou a mortalidade, porque o salário do pecado é a morte. É assim que a Bíblia diz. E aí ela passou para Adão. Quando Adão comeu finalmente, e aí eles não eram carne do outro, uma só carne que Deus tinha tirado da costela de Adão e fez Eva. Então eles eram uma só carne. Quando os dois comeram, aí o que é que aconteceu? Morreu a inocência deles. Eles deixaram de ser inocentes e passaram a ver que estavam nus, porque antes eles não tinham nem essa consciência, não tinha essa maldade. E a partir daí a maldade entrou no mundo e a gente vê a desgraça que vem acontecendo até agora. Mas Jesus, aí eu vou citar um outro exemplo. Jesus, quando começou o ministério dele, no livro de Mateus, eu vou contar aqui, vou ler alguns trechos do capítulo 4. Jesus foi batizado por João e depois ele se recolheu ao deserto e passou 40 dias e 40 noites em jejum absoluto, sem comer e sem beber nada, se preparando espiritualmente para o início do ministério dele. Mas Jesus não era Deus? Ele não tinha poder sobre tudo? Sim, mas ele sabia que enquanto carne, ele tinha que vencer as coisas do diabo. Ele tinha que vencer espiritualmente, ele tinha todo o poder como Deus, mas ele também era homem. E aí, olha só, Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, imagina, pessoa, com tantos dias sem comer,
eu já estava tendo visão, mas não visão espiritual. Eu já estava tendo um ataque, fingindo desmaio, qualquer coisa. E o diabo, como é muito astuto, a serpente, lá do Jardim do Éden, chegou para Jesus e disse, vou botar os óculos, né, para deixar de ser gatinho por esse momento. Se tu és o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, aí tem falando em vários versículos, até o versículo 11 tem falando sobre a tentação, né, de Jesus. Não a tentação que Jesus não tentou, a tentação que Jesus sofreu do diabo. Olha que ousadia. Vi tentar o Filho de Deus, mas ele é ousado. Se ele não teve pena de Jesus, imagina de você, né? Imagina de nós que não somos nada. Mas enfim, Jesus com tanta fome, aí diz aqui no versículo 3, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és, olha só, colocando como se Jesus, querendo mexer na mente de Jesus, meu Deus, Jesus, o Filho de Deus, e passar fome 40 dias, claro que foi voluntário, mas ele diz, a coisa já começa a mexer no psicológico da pessoa. E diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus, conhecedor, né, obviamente, o autor que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí continua aqui, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, ou pináculo do templo, em outras traduções. E lhe disse de novo, se tu és o Filho de Deus, querendo mexer no psicológico de Jesus. Diz assim, se tu és Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. A gente vê aqui que o diabo conhece a Bíblia todinha. Porque ele diz, está escrito isso, está escrito ali. Ele sabe de tudo que foi escrito, obviamente. Então a gente tem que ter o conhecimento sobre tudo que está escrito para poder devolver a resposta na cara com a verdade, porque ele é o pai da mentira, mas Deus é o Deus de verdade. E daqui a pouco eu vou tocar mais nesse aspecto. Aí Jesus respondeu e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus poderia ter se jogado e os anjos iam acudi-lo. Mas ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois o diabo levou ele novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha, o diabo queria que Jesus adorasse ele e baixasse em sinal de humildade, prostração e adoração. É muita ousadia. Então Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Como foi que Jesus venceu o diabo nesse caso? Apenas com o conhecimento. Com o conhecimento da palavra. A gente sabe hoje em dia, e a gente vive numa época turbulenta aqui neste país, que é as pessoas muitas vezes negando a ciência. E por isso mesmo a gente tem visto muitas mortes de pessoas negando a ciência, não querem se vacinar. Não vou entrar em assunto de política não, mas eu estou falando que a ciência, o conhecimento, ela impede a ignorância. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro dia um ministro do Supremo Tribunal Federal disse, conhecereis a mentira, e a mentira vos aprisionará. E é verdade. Se Jesus tivesse acreditado, ou se Jesus não conhecesse a verdade, e ele caísse na conversa do diabo, estaria aprisionado e ele não teria sido o nosso Salvador. Agora, me diga uma coisa, como é que eu posso trazer isso aqui para você? Você precisa conhecer sobre Jesus, precisa conhecer quem ele é. Porque hoje, o diabo, ele às vezes nunca vem mais assim, ele não pode não aparecer na sua frente, mas ele pode usar aquele amigo falso, sabe? E que ele sabe que nós temos nossas fragilidades. E muitas vezes a gente cai em depressão por mentiras que o diabo nos conta, usando as pessoas e usando inclusive falsos profetas. Pessoas que dizem assim, compre uma caneta ungida, compre um copo de água, não sei o que lá,
como se aquilo fosse causar algum milagre. Deus pode até usar a fé do incauto, do inocente, comprando aquilo ali para causar milagre. Mas a Bíblia ela não fala dessas vendas de indulgências. Ela fala de bênçãos que Deus dá, conforme nós pedimos, porque Deus é Pai. E ele diz que se até os homens maus, eles sabem dar dádivas, que dirá o Pai Celeste. Então, eu quero dizer para você que não adianta eu não critico quem bota uma Bíblia aberta no Salmo 91, porque diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é uma manifestação de fé da pessoa. Eu não vou criticar como não critico religião alguma. A minha obrigação aqui é somente falar do que Deus manda falar e do que a Bíblia diz. Aí fica com você e a sua consciência. Talvez até essa Bíblia aberta no Salmo 91 já tenha trazido, inclusive, algum conforto psicológico para você, eu não duvido não. Mas o que é que você acha melhor de você lê-la, entendê-la e saber da verdade? Porque quando alguém vier, uma amiga chega e diz uma coisa para você na academia, você é feia. Aí você, sou feia não. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Então como é que eu posso ser feia? Se você lê o livro de Cantares de Salomão, que é um livro de poesias, poemas inclusive com conteúdo até sensual, digamos assim. Ele compara os seios da mulher aos montes lindos, não sei o que lá. Ele compara a dentadura da mulher como colar de pérolas, acho que é essa a comparação. E tem coisas maravilhosas que o poeta ali está falando sobre a beleza da mulher. Olha, está na Bíblia. Então conheça isso aí. Quando alguém lhe disser assim, porque você não sei o que lá, você não é capaz, aí você traz assim, claro que eu estou descontextualizando aqui, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou, mesmo que eu não descontextualize, aí você diz assim, mas Jesus disse, esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Então você tem uma promessa de Deus aí. Eu prometo que eu vou trazer um outro vídeo, porque esse aqui já está um pouco grande. Eu prometo que eu vou trazer um outro vídeo falando de respostas que a Bíblia fala, de coisas práticas da vida mesmo. Que quando alguém diz você é assim, ou quando você se sentir assim, você tem a resposta na mesma cara, na mesma hora para dar na cara da pessoa. O que a gente chama atualmente de voadora. Então, olha, eu não critico quem usa de imagens ou de qualquer tipo de coisa como objetos, digamos assim, para dizer que eles protegem espiritualmente. Não critico, não vou entrar nesse aspecto. Mas você há de concordar comigo que o conhecimento, a luz que a verdade traz, ela faz fugir qualquer ignorância. Ela vence qualquer ignorância e vence qualquer ataque. Porque você não pode mais se deixar impressionar como é que eu posso dizer? Você não pode mais se deixar enganar quando você conhece uma coisa verdadeira. E você sabe a verdade e a pessoa disser alguma coisa, você, para trás de mim, Satanás, eu conheço a verdade. Então, eu acredito, mais importante, eu conhecer que fica aqui e ninguém nunca vai tirar de você. Porque se você confiar num objeto, se você perder aquele objeto, o que é que você vai fazer? Mas se você tem aqui a palavra, e a Bíblia diz que a palavra gera fé. Eu vou deixar aqui, só como já está bem comprido, mas a Bíblia fala da armadura da fé. Procura no livro de Efésios, a carta de Paulo a Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Aí você vai ver o que é a armadura de Deus e fala da espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. É com essa e o escudo da fé, que é gerado pelo conhecimento da palavra. E isso é que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Portanto, conheça a palavra e não se deixe impressionar, convencer ou enganar por mentiras que o diabo diz hoje. Ele não vem mais como uma serpente e nem tem a ousadia de vir como Jesus. Ele usa pessoas que estão ao nosso redor e às vezes falsos profetas que querem enganar, contando
contando mentiras e usando a Bíblia e distorcendo o que a Bíblia diz. Eu vou fazer um outro vídeo depois com essas frases que eu digo aqui, que você pode aprender, você pode decorar no dia a dia, que são da palavra de Deus, para você se livrar de situações embaraçosas e mentirosas que queiram conduzir você a um sentimento de tristeza e humilhação e, quiçá, de depressão. Perdoem pelo vídeo comprido, mas eu tinha que falar tudo isso aqui. O meu canal tá aí, ai, Jesus. Eu não edito porque eu prefiro que ele seja mais assim mesmo. Eu acho que é mais, para mim, soa mais verdadeiro eu não fazer esses cortes desses gaguejados aí. Que você vê do início ao fim e eu faço sem cortes. O link está na bio do Instagram, você procura no YouTube por Crônicas de um Profeta. E vejo vocês até lá. Dona Maria Orminda e Sol, minha querida, beijos para vocês.